bênção sem medida venha sobre cada casa, Pai, sobre cada casamento, sobre cada família, sobre cada jovem, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Nós sempre oramos e pedimos revelação da palavra. Sabe, o apóstolo Paulo, ele sempre fala para nós não nos conformarmos, né, com este mundo, com esse século, né, mas para que a nossa mente seja o quê? Renovada. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, ore agora enquanto eu oro, ore você também. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, possa mesmo nos dar revelação e a nossa mente ser renovada, que haja mesmo, Senhor, uma mudança de mente sobre nós, que nós possamos ter a mente de Cristo, Pai, e assim temos o mesmo posicionamento de Cristo diante da Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, esses dias, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, nós ministramos sobre José do Egito, e vimos ali um posicionamento onde Deus levou José a determinadas posições, para que, ainda que naturalmente parecia que estava tudo ruim, mas era uma posição de Deus mesmo que estava trabalhando e levando ele para posições, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus. Sabe, e assim também é nos dias de hoje. Deus, ele sempre vai estabelecer posições nas nossas vidas, para que o propósito de Deus possa se cumprir. E você precisa ter ciência disso. Não importa qual seja a posição em que Ele te colocou, mas à medida que você se posiciona, e você vai avançando juntamente com o reino de Deus, isso é bênção para nós. Então veja, eu queria ministrar hoje a respeito de um livro que está na palavra de Deus, que conta a história, inclusive ela mesma leva o nome do livro, que é sobre Esther. Quantos aqui conhecem a história de Esther? Amém? Você que nunca leu, eu queria desafiar você depois de ler o livro de Esther. É um livro bem curto, se não me engano tem aproximadamente 10 capítulos só, você consegue ler muito rápido. Acredito que em meia hora você, 1 hora você consiga ler todo o livro. Então depois você pode ler, porque é um livro muito rico, tem muitos detalhes e assim, como é poderoso, né? E que representa também um pouco da nossa vida, a vida de Esther. E eu queria hoje ministrar para você a respeito da vida de Esther. Sabe que uma das primeiras coisas que acontece quando Deus nos chama, é que nós somos libertos, né? Nós vivíamos como escravo antes de conhecer o Senhor, mas quando nós conhecemos o Senhor, Ele simplesmente nos liberta. Deixa eu ler um livro aqui, lá em Colossenses 1:13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, Ele te tirou do império. O que é o império? Tem um imperador lá ditando, e você vive como escravo. E aí Ele te transportou do império e te colocou no reino do Filho do seu amor. E quando isso acontece na minha vida, quando isso acontece na sua vida, você entra debaixo do favor de Deus. Amém, queridos? Eu queria contar aqui, vou fazer um resumo rapidamente sobre a vida de Esther, para te dar um pano de fundo, você que não conhece muito bem a história, né? A palavra de Deus diz que essa história aconteceu nos dias do rei Assuero. Era um rei muito poderoso, haviam ali 127 províncias abaixo dele, e, enfim, mas diz que certa vez o rei Assuero, ele vai dar um banquete,
E aí no meio do banquete, toda aquela diversão, né, ele já tinha tomado uns drinks, vou falar aqui com as minhas palavras, e ele manda chamar a rainha, na época era Vasti. Mas eu penso que a esposa olhou e falou: o quê? Vou lá, ele vai ficar me exibindo e quer saber, eu não vou não. E Vasti, que era a rainha até então de Assuero, ela se recusa a estar nesse banquete com o rei. Mas aí o que acontece? Veja que ela desonrou o rei. E por conta dessa desonra, ela foi removida como rainha. Né? Então os conselheiros falaram: agora não pode mais ser rainha, ela te desonrou diante de todo mundo. E aí falaram: agora você precisa de uma nova rainha. E então pegaram lá em toda a região lá, aquelas mulheres que fossem formosas, bonitas, virgens, e falaram: junta todas essas mulheres aí, para que o rei possa escolher uma. E Esther estava dentre estas mulheres, que eram bonitas, formosas, virgens. E aí, passado um tempo, e aí eu vou começar a ler aqui, né? Esther, ela encontra favor diante de Deus. Então veja que o povo de Esther, que era os judeus, né? O povo de Deus na época, ele vivia como escravo. Ele estava ali debaixo de escravidão. Então a primeira coisa que acontece, quando ela é escolhida, o que aconteceu? Agora ela foi transportada lá para o palácio, ela não vivia mais como escrava, ela ia ser uma das mulheres do rei. E dentre essas, uma se tornaria rainha. Então veja, a primeira coisa que aconteceu quando Deus te escolhe, e no caso que escolheu, ele te tira dessa escravidão, te transporta para o reino. Amém? Então vamos ler aqui, lá no livro de Esther, depois eu vou discorrendo a história, só uma introdução aqui. Esther capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas na casa do rei, e fez passar as suas jovens para os melhores aposentos de sua casa. Então veja, ela foi escolhida, ela e mais 7, foram escolhidas e aí começaram a fazer um tratamento de beleza, né? Digamos assim. Se fosse hoje em dia, era colocar cílios postiços, enfim, né? Todo esse aparato aí nas mulheres. Vamos ler mais para frente. Veja como nós lemos aqui, bem no comecinho do verso 9, diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele. Amém? Verso 2, capítulo 2, verso 15 agora. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, guarda esse nome Mordecai, que nós vamos falar bastante dele, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez ao rei, nada pediu, além do que disse: Regai, eunuco do rei, o guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos ouviam. Então veja que o favor, todo mundo que via Esther, ela alcançava favor, amém? Deixa eu ler mais um versículo aqui, o verso 17. Projeta para mim o 17. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor. Então veja, a palavra de Deus está dizendo que diante de todas as mulheres, o rei bateu o olho e foi que ele mais amou até então. Vamos ler de novo. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então veja que não é muito meu foco falar a respeito da desonra de Vasti, mas já dá para você entender que desonra não é bom, ela perdeu a posição. Mas sim do posicionamento de Esther. Sabe, Deus quando Ele te chama,
Deus, quando Ele te escolheu, apesar das suas fragilidades, apesar dos seus pecados, Ele te chamou e Ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E quando Ele faz isso, a primeira coisa que nós encontramos é exatamente o que Esther encontrou aqui, é favor de Deus. É favor de Deus. É como se você, lembra aquela, o pessoal fala do primeiro amor, né? Nós crentes falamos que o primeiro amor, quando a pessoa está naquele primeiro amor, e ela tem aquela euforia, e Deus faz tantas coisas, né? Pois é, quando você vivia como escravo, mas agora você fala, agora você é livre, você fica completamente apaixonado, e você flui debaixo do favor, parece que as coisas fluem de uma forma sobrenatural, e de fato é sobrenatural. Mas o primeiro amor, né? A palavra de Deus diz que Cristo nos amou primeiro. Por isso que todas as vezes fala, olha, volta para onde você caiu, volta para o primeiro amor, volta para Cristo, não perca o seu foco. Daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus já designou, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Deus, quando Ele chama alguém, Ele já estabelece um propósito divino para a sua vida. E você precisa entender que você faz parte desse propósito, e uma vez que você se dispõe dentro dessa carreira proposta, desse propósito, Deus vai fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, não somente na sua vida, mas em volta de todos aqueles que estão à sua volta. É assim que Deus trabalha. Não mudou. Mas o diabo também não mudou a estratégia de trabalhar. O diabo ele sempre quer te paralisar o propósito de Deus na sua vida. O diabo ele sempre vai colocar empecilhos ou situações, circunstâncias, pessoas para te desanimar, para que você pare a sua vida cristã. Primeiro, o diabo ele investe para que você não conheça o Senhor. Mas depois que você conhece, ele vai falar, agora você para, tá bom. Seja um bom crente, vá ao culto, participe da célula, seja um dizimista, seja um ofertante, mas não cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Porque ele sabe que Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou para nós sermos mais do que vencedores em Cristo. Sabe, a nossa visão como igreja é o quê? Nós somos uma igreja de vencedores. Então veja, o propósito é que nós possamos vencer com Cristo. Isso é cumprir o propósito de Deus. Mas o diabo ele sempre vai tentar o quê? Paralisar isso. Amém? Agora, quando Deus te escolhe, você simplesmente desfruta com o Senhor. Você desfruta, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando o rei escolhe Esther, o rei Assuero fica apaixonado por Esther, e fala, nossa, diz que ele amou mais do que todas as mulheres. E aí o que acontece? O que ele faz? Ele faz um banquete para Esther. Um banquete, irmãos. Vamos ler isso daí na palavra de Deus? Esther capítulo 2, verso 18, diz assim: então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Aleluia. Sabe, eu gosto muito aqui dessa parte, porque quando diz que ele fez um banquete para Esther, veja que todos também que estavam debaixo ali dessa mulher de Deus também foram abençoados, porque ele diz aqui assim, concedeu alívio às províncias e fez segundo a generosidade real. Ou seja, toda a província começou a desfrutar também da generosidade real. Olha que poderoso isso. Antes nós não lemos isso. Mas depois que uma mulher de Deus se apresenta diante do rei, né, todos os demais, as províncias também começam a desfrutar. Agora veja, pastor, quer dizer que a vida cristã é só assim? Não. Sabe, existem momentos na vida cristã que são momentos de um posicionamento por conta de guerras, que você tem que se posicionar. Eu particularmente, eu gosto muito de filme de guerra, essas coisas assim. E você vê que um posicionamento de um soldado, um posicionamento de um pelotão, faz toda a diferença numa guerra. Faz toda a diferença. Então veja, quando isso acontece,
tinha um camarada lá, chamado Amã. E Amã, ele começa a tramar contra o reino. Mas aí depois ele faz toda uma trama lá, reverte a situação. E aí o próprio rei Assuero levanta ele numa posição. Eu esqueci de contar um detalhe aqui. Mordecai descobre que era o tio de Esther. Mas aí depois Amã, ele acaba invertendo o jogo lá. E aí o rei Assuero levanta ele numa posição acima de todos os príncipes ali. Ele se torna como se fosse um ministro ali do rei Assuero. Mas o que acontece? Mordecai, que era o tio de Esther, não se prostrava diante de Amã, porque ele sabia verdadeiramente quem era Amã. Ele sabia que era Amã que tinha tramado tudo aquilo, que tinha invertido o jogo, ele não se prostrava. Mas aí o que acontece? Amã, agora, Mordecai, por não se prostrar diante dele, Amã agora falou, vou destruir a vida de Mordecai. Então veja que Amã, que se tornou o ministro do rei, ele aponta para o diabo. E Mordecai aponta para a igreja. Era o representante do povo ali. E aí o que acontece? Amã falou, eu vou destruir não somente Mordecai, mas também todo o povo. Mas como fazer isso? Ele faz um decreto para destruir, né, todo aquele que não se prostrasse, enfim, ele faz um decreto lá para matar todos o povo de Deus. E aí agora o que acontece? O povo de Deus ali estava com um grande problema, apesar da rei Esther se tornado rainha, mas até então ela não tinha falado que ela era judia. Amém? Então veja, vamos ler aqui, Esther capítulo 3, verso 5. Esther capítulo 3, verso 5, diz assim, vendo pois Amã, sabe que Amã significa magnífico, né? Ele se achava demais, né? Que aponta para o diabo aqui também. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Sabe, queridos, isso daqui, ou seja, foi declarada uma guerra agora. Agora Amã falou, vou destruir todo o povo de Deus. Eu vou paralisar agora. Como que eu vou paralisar? Destruindo. Então eu fico vendo esses dias de pandemia, né, a grande guerra que tem se estabelecido. Pastor, mas como assim? É uma guerra civil? Não, não. É uma guerra espiritual mesmo, de fato. Tentando paralisar o povo de Deus. O diabo ele sempre quer destruir o povo de Deus, ele sempre quer destruir a igreja, ele sempre quer destruir a comunhão. Então veja que alguns decretos que são estabelecidos, né, então nós estamos aqui espaçados, né, tem um certo distanciamento, todos os protocolos, e eu penso que tem que ser dessa forma mesmo, né, porque de fato a doença está aí. Agora veja, algumas coisas é guerra. Talvez você não perceba no dia a dia. Então, esses dias, as igrejas estavam fechadas por conta de aglomerações. E aí, esses dias, eu tive uma reunião com o nosso pastor supervisor, lá em Santo Amaro, e eu peguei o meu carro, juntamente com a minha esposa e minhas filhas, eu passei do lado de um ônibus coletivo. E eu fiquei pensando, tem alguma coisa errada. Porque as igrejas estão fechadas, cumprindo todo o protocolo estabelecido. Distanciamento, máscara, álcool na entrada, tem preenchido todos os protocolos. Mas aquele ônibus coletivo simplesmente estava lotado. E quando eu falo lotado, é que se você tirar um pé, você não põe de volta. Estava lotado, era o horário do rush, final de tarde, sexta-feira.
completamente lotado. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, ué, nós estamos em guerra mesmo. Porque isso pode circular de uma forma normal. Agora, a igreja não pode. Os aviões, não dá para você fazer distanciamento entre uma poltrona e outra. É todo mundo colado ali. Se você já andou e foi na classe econômica, você sabe o que eu estou falando. É colado mesmo de fato. Não tem esses protocolos. Mas eu estava conversando eu vi um pastor falando que andou de avião, e ele falou, a hora que acabou o voo, disse que o piloto lá, o comissário, falou, olha, vamos sair por conta de uma forma tranquila, calma, e no final falou assim, e não mantenha o distanciamento e não faça aglomeração. Hã? Ué, mas estava todo mundo aglomerado no voo inteiro. Dá para compreender? Então veja que muitas coisas que têm a ver com o mundo, pode, mas a igreja não pode. Então veja que isso são guerras que estão sendo estabelecidas diante dos nossos olhos, mas muitas vezes nós não nos posicionamos. Amém, queridos? Então veja. Sabe, esses dias o ministro André Mendonça, que é um homem de Deus, um crente, ele fez um discurso muito bom. E ele disse o seguinte, ele fez um discurso lá no STF, e disse o seguinte, verdadeiros cristãos jamais matarão por sua fé, mas estão dispostos a morrerem pela liberdade de sua fé. Sabe, eu gostei muito, falei, esse cara é crente de verdade. É um crente de verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas vamos ler lá o texto, lá em Esther capítulo 5, verso 11. Vamos continuar aqui. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz enquanto vir judeu Mordecai assentado à porta do rei. Olha só. Então veja que nós vemos aqui Amã, ele mesmo dando testemunho. Veja que por conta, ele tinha muitas riquezas, ele já tinha muitos filhos, tudo aquilo que de uma forma natural o mundo podia oferecer, ele já havia conquistado. Ele já tinha sua casa própria, já tinha casa de campo, ele tinha muitas propriedades, digamos assim, ele era um homem rico já tinha uma família grande, estabelecida, mas veja que ele mesmo diz que estas coisas não satisfazia. O que satisfazia era o quê? Vamos ler o finalzinho aqui no verso 13. 5, verso 13. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então veja, Mordecai aqui aponta o quê? Para a igreja, para o povo de Deus. Então veja que o objetivo de Amã, que aponta para o diabo, era destruir a igreja, destruir a comunhão dos irmãos, destruir os lares, porque nós conseguimos ver de uma forma mais ampla o que é igreja. Agora eu te pergunto, quem é a igreja? Fala assim, eu sou a igreja. Então veja, a forma dele destruir a igreja de uma forma geral, muitas vezes você consegue olhar de uma forma coletiva, você acha que são essas 4 paredes. Não. O diabo ele sempre quer tentar paralisar a sua vida. Ele vai arrumar um ponto ali, onde te paralisa, e ele vai ficar batendo naquele ponto para te paralisar.
E se você não identificar isso, se você não se posicionar, entender que você está no meio de uma guerra, que ele quer destruir, na verdade, é a sua casa, é as suas finanças, é o seu casamento, é a sua empresa, é tudo aquilo que o Senhor já te deu, ele quer destruir. Se você não entender isso, se você não identificar isso, talvez você fique passivo nessa guerra. Sabe, ele quer destruir tudo que você já conquistou. E se não houver um posicionamento seu, espiritual, natural, talvez você fique tomando chumbo grosso sem perceber, porque está no meio da guerra. Então veja, quando ele fala, enquanto não ver Mordecai, enquanto ele não morrer, enquanto não acabar com Mordecai, enquanto não acabar com a igreja, com a sua casa, com a sua empresa, eu não fico satisfeito. Então veja, isso aponta para uma guerra. Isso aponta para um posicionamento que nós, como igreja, temos que ter. A começar onde? Começar na nossa casa. A começar na sua própria vida. Sabe, eu sempre falo para os líderes que a pessoa mais difícil de você liderar é você mesmo. Alguns falam, pastor, como assim? Pois é. Você é a pessoa mais difícil. Você vai acordar os seus filhos, você quer que ele acorde imediatamente e levante. Por quê? Você está liderando os seus filhos, levanta agora, rapaz, e tal, e vai. Agora, quando é com você e você põe aquele despertador, você já programa ele para tocar no soneca. Que ele toca, você dá mais 5 minutinhos. Fala, mais 5 minutinhos. Você não consegue levantar muitas vezes. E aí você põe mais 5, ou seja, a pessoa mais difícil de liderar somos nós. Então veja que, no meio de toda essa guerra, irmãos, e a igreja que somos nós, e aponta aqui para a nossa vida, a vida externa, nós temos que nos posicionar. Eu vou inverter uma parte aqui, que eu acho que fica melhor aqui. E aí o que acontece? Mas para isso, talvez você fala, tá, eu fui salvo, eu tô aqui, mas qual que é o meu propósito? Sabe, se você não for despertado por esse propósito, talvez você fique passivo. Sabe, lá em Esther capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: quando soube Mordecai tudo que se havia passado, rasgou as vestes e se cobriu. Por quê? Ele descobriu daquele decreto que Amã tinha feito, né, que qualquer inimigo dos judeus poderia matar os judeus, e eles não poderiam se defender. E ele fala, agora acabou. E ele tem uma indignação. Né? Então vamos ler de novo aqui. Verso 1, quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Ou seja, se levantou aqui um homem de Deus que ficou indignado com a situação. Como assim Amã, o diabo quer destruir a igreja? Sabe, o posicionamento de Mordecai aqui foi fundamental para que o propósito na vida de Esther e todo o povo se cumprisse. Porque veja, até então Esther estava lá no palácio e ela não estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Mas aí mandaram os mensageiros e falaram, seu tio está meio louco, rasgou as roupas, está andando lá meio doidão, clamando pelas ruas. E aí, Mordecai, o que ele faz? Ele manda lá um recado para Esther, para ela saber e ter ciência do que estava acontecendo. Vamos ler o verso 8. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã. Suzã era a cidade. Para destruir, para que o mostrasse a Esther, lhe fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia na presença, e suplicasse pelo povo dela. Então o que Mordecai faz? Olha, a situação é essa, né? Amã mandou destruir todo o nosso povo. Agora quem pode reverter essa situação agora é só o rei. Só que o que acontece? Nesse momento, Esther, né, ela, digamos assim, que ela teve medo. Por que ela teve medo? Porque apesar dela ser rainha,
naquele tempo não era assim, qualquer pessoa podia entrar na presença do rei, ainda que fosse esposa. Então tinha todo um trâmite. Era só quando o rei solicitava a presença, é que as pessoas podiam entrar. Mas aí Mordecai falou, olha, dá um jeito aí, vai lá, conversa com o rei e avisa o que está acontecendo, senão todo o povo vai morrer. E nesse momento, né, Esther ela fica assustada, com medo. E veja que o medo, ele sempre vai o quê? Nos paralisar. Tem pessoas que têm medo de montar empresa, não é porque tem medo de montar empresa, é porque tem medo de quebrar. Falando, não vou montar empresa, porque eu conheço um monte de gente que montou e quebrou, e aí se eu montar, eu posso ser o próximo. E a pessoa fica com medo, nunca monta, talvez pudesse se tornar um dos maiores empresários. Tem pessoas que não querem casar, porque falam, não, eu tenho medo, porque e se eu perder o emprego, eu tenho que manter a minha esposa. Aí tem pessoas que têm medo de ter filho, não, porque aí tem filho, é pior, porque vai ser mais despesa. Então veja, são mentalidades que têm medo, onde o mundo está governando ainda. O mundo está dizendo, olha, você vai ter tantos filhos e você não vai ter mais, porque filho é despesa. Quando alguém pensa que o filho é despesa, é porque o mundo está governando. O mundo está dizendo, olha, ter filho é despesa, então, para você ter mais condições e mais riquezas, você não pode ter outro filho. Ou seja, o mundo está determinando. Diz que a única coisa que se equipara com Deus são as riquezas. Em algumas versões da palavra se diz mamon, é um demônio. Agora veja, filhos é bênção, são bênção. Filhos são bênçãos. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma palavra do pastor Aloysio, que ele fala que todas as vezes que ele teve filhos, ele prosperou ainda mais. Eu falei, é para mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Então veja, vamos ler aqui o capítulo 4. Esther ficou com medo quando ela recebeu Isaías. Ela falou, como é que eu agora vou aparecer na frente do rei, ainda que eu seja a rainha, mas eu posso morrer. Então vamos ler, Esther capítulo 4, verso 9, diz assim, a partir do 9. Tornou Atate e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque, que era o mensageiro, e mandou-lhe dizer a Mordecai, todos os servos do rei e povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Eu, nestes 30 dias, não fui chamado para entrar ao rei. Então, olha o que ela está dizendo. Espera lá, manda avisar Mordecai lá, que aqui o negócio é diferente. Eu não posso entrar toda hora na presença do rei. Faz 30 dias que eu não sou chamada pelo rei. Faz 30 dias que não está acontecendo nada. E agora ele quer que eu apareça. Agora, se eu aparecer, ele não estender o cetro para mim, é morte. Manda dizer isso para Mordecai. Estou com medo. Tem uma pandemia, eu estou com medo. Como você está compreendendo? Agora veja, irmãos, é fato que em algum momento da sua vida cristã, você não tenha medo. Alguns podem até não assumir, mas é fato que em algum momento você ficou com medo. Você ficou com medo de perder o emprego, quem vai te sustentar? Você ficou com medo de perder o casamento? Ficou com medo de perder os filhos? Ficou com medo de pegar o Covid-19? Ficou com medo de pegar e morrer? Ou seja, ficou com medo de morrer? Ficou com medo de fechar tudo, né? E saiu correndo para o mercado? E aí você fala, mas espera aí, meus filhos precisam comer, né? Então, ficou com medo. Em algum momento, não tem problema você ficar com medo. Faz parte. Agora, é nesse momento que a igreja, que a palavra de Deus, ela tem que abrir os seus olhos, para que você tenha um posicionamento diferenciado diante de toda essa guerra. Amém, queridos?
Então vamos continuar lendo aqui o verso 13. Então ela está desesperada, que não foi chamada. Verso 13. Aí Mordecai manda a resposta para ela. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calardes agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está, é que foste elevada a rainha. Então o que Mordecai está dizendo aqui? Olha, você já parou para perceber que se você se calar, todo mundo morre. O que ele está falando? Você precisa testemunhar. Deus te colocou. E aí no finalzinho ele fala, olha o que ele fala aqui no finalzinho do verso 15. E quem sabe se para a conjuntura como está, é que foste levada a rainha. Então ele fala, olha, será que Deus não te levou e te colocou nessa posição para que agora você fosse uma boca profética, uma boca que possa representar toda a igreja, salvar toda a igreja, salvar todo o povo? Então veja que Mordecai aqui, ele está dando um conselho para ela, falou, ó, abre os seus olhos, você não está aí por acaso, Deus te levou a tal posição para que você pudesse agora servir o reino dele. Deus te levou nessa posição, não é para você acabar em si mesmo, mas é para que você possa servir a igreja agora. E como que ele ia servir agora? Testemunhando. Só que para ela testemunhar, ele ia ter que falar, olha, o decreto também é contra mim. O decreto agora, eu também faço parte dos judeus. O decreto é contra mim também. Então veja, por isso que ela estava com medo, diante de toda essa guerra. Mas olha, vamos continuar lendo aqui. Olha a resposta de Ester. Quantos aqui querem fazer história? Amém? Sabe que Deus ele sempre te dá uma oportunidade de fazer uma história aonde Ele te colocou. A grande questão é, você tem a disposição, você tem o posicionamento de fazer essa história? A sua identidade está firmada tamanha para que você possa fazer essa história? Porque olha só a resposta dessa mulher, da rainha Ester. Olha o que diz aqui no verso 15. Então disse Ester que respondessem a Mordecai, que era o seu tio, representava ali todo o povo, representava a igreja. Vai, verso 16, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. O que acontece? Você vê ela agora aqui, sem medo. Sem medo. Sabe por quê? Ela chama a igreja, fala, olha, é o seguinte, eu não dou conta, mas eu vou em nome agora, como em Senhor dos Exércitos. Ela junta o exército, chamada igreja agora. Chama todo o povo, fala, manda eles jejuar, manda eles orar. E agora, depois que nós jejuarmos e orarmos por 3 dias, aí eu vou me apresentar diante do rei. E se eu morrer, morri. Se perecer, como diz aqui o texto, pereci. Ou seja, mas aquilo para o qual eu entendi que Deus me colocou como rainha para fazer, eu vou fazer. Eu não vou abrir mão da posição. Talvez todo mundo estava olhando que ela era para ser rainha, não. Deus levou ela para ser rainha para guardar o reino dele, para que o reino de Deus pudesse ter continuidade na terra, para que o reino dele, para que o povo escolhido por Deus, os judeus, pudessem o quê? Estabelecer história. Porque se não tivesse um posicionamento de uma Ester, nós não estaríamos aqui. Quantos estão compreendendo? Então veja que um posicionamento de um homem, de uma mulher, pode fazer história onde você está. Talvez você não consiga ver o todo que Deus quer fazer. Por isso que sempre vai ter um Mordecai na sua vida e falar, pera lá, você pode ter a postura errada. Você está com medo, mas você, na verdade, Deus te colocou nessa posição para te levar numa posição ainda maior do que você está vendo.
E não somente isso, todos aqueles que faz parte do seu povo também vão ser abençoados de uma forma tremenda. Pastor, e os inimigos, eles vão cair por terra em nome de Jesus. É assim que funciona. Sabe, todo aquele que se levanta contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, é questão de tempo. Se ele não se converter, ele cai. Por isso, não se preocupe. Não se preocupe. Amém? Então veja, uma vez que Esther ela compreendeu o propósito de Deus para a vida dela, passou o medo. Agora ela não tinha mais medo de se apresentar diante do rei. Agora ela falou: igreja, vamos orar, vamos jejuar, vamos se posicionar, e eu vou ser lá representante, e se eu morrer, não importa. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer. Sabe o que Deus te chamou para fazer nesses dias? O que Deus já te deu, que é para você fazer. Você que é o sacerdote da sua casa, governe sua casa, sua esposa, seus filhos. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Dando a própria vida. E você, mulher, honra o seu marido. Vasti não honrou e perdeu o trono. Então veja, queridos, né? Tem um posicionamento aqui que Deus nos chama como igreja agora, para nós termos diante de toda essa guerra, a começar muitas vezes dentro da nossa casa, mas tem uma guerra maior que tem a ver com todo o povo de Deus, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a igreja do Senhor Jesus, para que não avance e não cresça. Amém? Agora veja, uma vez que você entra nesse propósito divino, uma vez que você entende que é para você ser uma boca profética, como Esther, ainda que você possa ter medo, mas quando você confia que Deus é contigo, Deus vai te guardar por onde você andar, porque é palavra de Deus que você é sal e luz dessa terra, e não tem jeito, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai encontrar favor de Deus. Quando você entende isso, passa o medo passa, o medo da pandemia, o medo de montar uma empresa, o medo de mudar de negócio, isso passa, porque agora a sua confiança não está em si mesmo, a sua confiança está no Senhor. Isso é quando você entra debaixo do favor de Deus, você fala: nossa, sabe, eu conheço muitas pessoas que tentaram, se frustraram, mas o dia que entenderam que havia um propósito de Deus, e tudo que Deus dava era por conta de um propósito, eles começaram a surfar nessa onda, e agora é o seguinte, eles sabem que não depende mais dele, mas depende do favor de Deus. O simples fato de estar debaixo do favor de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Quando eu digo naturalmente, é sem você fazer esforço, porque na verdade acontece de uma forma sobrenatural. Você não faz nada, mas você recebe. Isso é favor e graça de Deus. Algumas pessoas: mas como você fez isso? Eu não sei, eu só sei que eu nem sou bom o suficiente, mas aconteceu. O que é? É favor de Deus. Pessoas que prosperaram nessa pandemia, eu conheço inúmeras pessoas que prosperaram em muita. Ah, pastor, eles fazem máscara? Não, eles fazem outras coisas, era o meu segmento. Mas Deus tem prosperado de uma forma sobrenatural. O que mudou? Entenderam que estão debaixo do favor de Deus. E quando você está debaixo do favor de Deus, você só desfruta. Amém, queridos? Então veja, quem entra nessa guerra continua debaixo desse favor. Uma vez que Esther se posicionou, vamos ler no verso... Verso 5, projeta a partir do verso 1, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência, verso 2. Quando o rei viu a rainha Esther, então lembra a cena aqui, ela ia se apresentar diante dele, se não encontrasse favor, era morte. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio,
alcançou ela o quê? Favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se achegou e tocou a ponta do cetro. Verso 3. Então lhe disse o rei: que é que tens? Que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Aleluia. Você acha que ela encontrou favor ou não? Sim ou não? Veja que ela estava com medo da situação. Lembra o contexto anterior. Fazia 30 dias que o rei não chamava ela, fazia 30 dias que ela não se apresentava diante do rei. E aí ela aparece o quê? Ela se posiciona, ela estava com medo, mas ela se posiciona, e porque ela teve um posicionamento espiritual e natural, ela entrou nessa guerra, e todo que entra na guerra, irmãos, tem que ter disposição o quê? De morte. Se perecer, perecia. Essa era a postura dela. Ou seja, ela não tinha mais medo, porque a confiança agora estava no Deus dela. Não estava mais nela, a confiança agora estava no Deus dela. Ela falou: se perecer, pereci. Ela se aprontou, colocou ali as roupas para se apresentar diante do rei. E quando ele se apresenta, o que ela encontra? Favor. E ainda o rei fala assim: qual que é a sua petição? O que você quer? Fala para mim. Até metade do meu reino inteiro eu te dou. Oh, aleluia. Oh, isso que é favor. Agora veja, por que ela recebeu esse favor? Por conta de um posicionamento. Ela sabia que o povo dela estava em guerra. Ela sabia que havia pessoas que iam morrer. Ela sabia disso. Mas o que ela falou? Não posso ficar parada. Então não vou ficar aqui sentada no Palácio Real, com o controle na mão, vendo série do Netflix. Não vou. Eu vou me posicionar agora. O que eu tenho que fazer para que o reino de Deus continue, prospere e avance? Eu preciso me apresentar diante do rei com essa petição, então vou fazer isso. Sabe, é mais ou menos quando você está numa posição onde você está só agradecendo, porque você não perdeu o seu emprego, você está salvo. Esther estava salva. Não ia acontecer nada com ela. Mas ela olhou ela olhou para a igreja. Ela olhou para o povo, para as vidas. Sabe, se você quer encontrar favor diante de Deus, olhe para a igreja, olhe para as vidas. Todas as vezes que você inverter, você sai debaixo do favor. Porque veja que o clamor tinha a ver o quê? Com as vidas, com o povo de Deus, com a igreja. Como estou compreendendo? Então veja. Deixa eu ler aqui o... Peraí que eu pulei uma... Projeta para mim, André. O verso, capítulo 8. Verso 4. Sabe, Esther se importava com as pessoas. Esther se importava com a igreja. Esther se importava com o povo. Não é porque ela estava numa boa que agora ela falou: Deus já fez na minha vida. Não, ela se importava. Ela sabia da onde ela tinha vindo. Ela sabia que havia um povo dela, que a origem dela podia perecer e morrer. E aí ela entra o quê? Nessa brecha. E ela encontra o quê? Favor. Olha o que diz o capítulo 8, a partir do verso 4. Estendeu o rei a Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-lhe em pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobreirá sobre meu povo, e como poderei ver a destruição
da minha parentela. Então veja, ela chega diante do rei, ela podia pedir o quê? Riquezas, um monte de coisa, mas o que ela clama? Por vidas. Ela fala assim, olha, revoga esse decreto de Amã, que todo inimigo dos judeus pode ir lá e destruir, eles não fazem nem nada, decreta. Só que acontece, naquela época, não era assim, né? O rei chegava lá, uma vez que tinha uma lei estabelecida, ela permanecia estabelecida. Mas ele não era o rei? Era, mas as leis eram levadas muito a sério naquela época. Então, algo que tinha sido estabelecido não podia ser alterado. Mas aí o que acontece? O rei fala, bom, então vou fazer uma agora. Todo aquele que se levantar contra os judeus, o judeu agora ele pode se defender. Ele pode agora se defender. Aí a coisa mudou de história. Agora veja, por que isso? Por que isso aconteceu? Por conta do posicionamento de Esther. Sabe, o diabo ele sempre vai tentar destruir. Mas se você não se posicionar, aí depois você não pode reclamar também. Então se posicione. Sabe, Deus te deu uma identidade. Sabe, nós fomos chamados para fazer parte do exército celestial. Nós fazemos parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fazemos parte desse povo. Então se posicione. Entre nessa guerra. Não fique passivo. Não fique esperando alguma coisa acontecer. É justamente quando você se posiciona que o favor acontece. Você começa... Ninguém surfa numa onda se não tiver disposição de passar arrebentação. Só os surfistas entenderam agora, né? É que às vezes a gente só vê o cara pegando a onda, mas até ele passar por aquelas ondas, é muita onda na cabeça. É muita onda na cabeça. Mas o desfrute de pegar a onda é maravilhoso. Amém? Então veja, né, nós precisamos o quê? Acordar para esse propósito divino. Sabe, se você não acordar, se você não for despertado nesses dias, sabe, são os dias da igreja se levantar, se posicionar. Sabe, muitas vezes você está paralisado, está com medo, e o diabo quer roubar a comunhão, o diabo quer roubar tantas coisas. Pastor, mas não, e os protocolos? Nós vamos manter os protocolos, ande de máscara, lave as mãos, mantenha distanciamento, mas não seja paralisado por aquilo que você pode fazer. Se você está na sua casa, você pensa no irmão, mas você não liga, não fala alguma coisa para o irmão, dá uma palavra, sabe, tem tantas pessoas indo para o inferno e você fala, eu estou bem agora, não, se posiciona, sabe, a guerra está aí, diante dos nossos olhos, sabe, eu fico vendo esses dias aí, tantos jovens irmãos, né, se perdendo nesses pancadões aí, se perder, e não é por conta da aglomeração, não, é por conta que está sendo estabelecido no coração deles. Não é por conta da aglomeração, é por conta daquilo que o diabo tem tentado destruir. A aglomeração que o pessoal está falando, isso é o de menos, perto do que o diabo tem produzido nessa geração. De princípios, de estilo musical, de pornografia, de prostituição. Dizendo agora que o seu filho, ele que vai definir se ele vai ser homem ou vai ser mulher. Misericórdia. Misericórdia. Então veja, é quando você muitas vezes tem uma guerra diante dos seus olhos, mas você fica passivo. Talvez tenha uma coisa que acontece muito na igreja, não é muito aqui no nosso meio, mas às vezes você tem uma família, seus filhos cresceram, são tudo certinho, mas não vem mais na igreja. E aí você conversa com os pais falam, não, mas está tudo bem, ele está acabando já fez a faculdade, mas tudo bem. Tudo bem o quê? Se tiver um pancadão desse, está se perdendo. Se a palavra de Deus não estiver sendo introjetada, se ele não correr para Deus, ele vai correr para onde? Mas os pais falam, não, eu dei toda a instrução, já dei tudo, está tudo certo. Não, mas ele precisa correr para Deus. O que adianta ter toda a conquista do mundo, mas se não tiver o Senhor? Como estão compreendendo? Então eu falo, eu já dei tudo, tá, mas você pode orar pelo seu filho? Você tem orado pelo seu filho? Você tem orado pelos seus pais que ainda não se converteram? Você tem orado pelos seus parentes? Você tem orado pelos seus amigos? Você tem clamado por isso?
Você tem entrado nessa guerra de ver pessoas que, sabe aquele lá, nossa, meu amigo é uma bênção, só falta ele se converter. Você já ouviu essa frase alguma vez? Falando, nossa, é uma bênção. Nossa, Deus usou o irmão para me abençoar, glória a Deus. Mas só falta ele se converter, então falta tudo. O que adianta ele ter tudo que esse mundo oferece, mas não ter o reino da salvação eterna, não poder desfrutar da eternidade? Fala para mim. Não tem validade. Então tem muitas pessoas que estão perecendo lá fora, estão morrendo, estão sedentas por Cristo, e você acha que Deus escolheu quem para fazer a diferença na vida dessas pessoas? É você, é a igreja, nós somos a igreja. Amém, queridos? Então veja, quem entra na guerra faz história. Lá em Esther capítulo 9, verso 2, diz assim: porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governantes, os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Então veja, o posicionamento de Mordecai foi fundamental. Eu esqueci de falar algo aqui. Deixa eu retomar aqui na história. Quando a rainha Esther ela se posiciona diante daquele pátio, ele fala assim, mas espera aí, você está dizendo que Amã fez isso? É. E aí o rei, ele vira, quando ele volta, Amã vai pedir se prostrar diante de Esther, e aí o rei chega, vê aquela cena lá, fala, não, peraí, foi você mesmo? Foi. O que ele faz? Ele tinha tramado para matar Mordecai, diz que ele havia feito uma forca, aí o rei fala, não, agora quem vai morrer é você. Então veja, Amã, que tinha se levantado contra a igreja, contra um homem de Deus, contra o povo de Deus, quando houve posicionamento de Esther, o que aconteceu? Os inimigos caíram por terra. Amã foi morto, foi enforcado pelo rei Assuero. E veja que, se você ler toda a história, o próprio rei Assuero tinha colocado ele numa posição acima dos príncipes, das províncias. Mas agora veja, porque ele se levantou contra um homem de Deus, foi enforcado. E aí o rei dá um decreto, falando, agora todo o povo judeu tem a oportunidade de guerrear. Todo que se levantar contra o povo, agora você pode guerrear. E aí o que eu estou lendo aqui, que todos os judeus se juntaram ali, todo o povo de Deus se juntou, e todo o mal que vinha contra eles, eles se posicionavam e eles ganhavam. Por quê? Porque Deus era com eles. Então veja que o posicionamento da igreja fez a diferença. Não juntou meia dúzia. Vamos ler de novo aqui. Verso 2. Capítulo 9, verso 2. Porque os judeus nas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes. Aleluia. Então veja que o posicionamento do povo, da igreja, fez toda a diferença. Eles se juntaram, nós estamos em guerra, então tem um decreto contra nós, para destruir a nossa vida. Sabe, lá em João 10,10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Põe aí, André, para mim. O ladrão, algumas versões diz o diabo, vem somente para matar, roubar e destruir. Agora, olha a segunda parte. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, esse é o decreto que o diabo estabeleceu para a igreja. Agora, se você se posicionar em Cristo, como igreja, aí você consegue e está conectado em Cristo, que é o cabeça, no corpo chamado igreja. Aí você consegue simplesmente ter uma vida. Deixa projetado lá, André.
Aí você consegue ter uma vida e uma vida em abundância. O que é isso? Favor de Deus. Favor. Quantos querem o favor de Deus? Então veja, se posicione, irmãos, nesses dias, né? Vamos ler aqui Esther, capítulo 9, verso 20. Diz assim: Mordecai escreveu estas coisas e os enviou as cartas para todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-os que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o 15 do mesmo, todos os anos, 22 como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês em que lhes mudou de tristeza em alegria. Veja, eles viviam como escravos, mas agora o que era tristeza, alegria, e luto em dia de festa, para os que fizeram dias de banquetes e de alegria, e mandaram porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Verso 26. Por isso aqueles dias chamam Purim, de nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, fala assim, testemunharam, e dos que haviam sucedido, determinaram os judeus, e tomassem sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos. Sabe, a festa que eles chamam de Purim, isso é comemorado até hoje pelos judeus. Tamanho feitio. Então veja, queridos, veja que o posicionamento de Mordecai, né, ainda que ele também podia morrer e tudo mais, mas muito pelo contrário, depois Mordecai foi levantado, né, na posição de Amã. Então Mordecai depois ele ficou abaixo do rei Assuero. E a sua sobrinha, que ele criou como filha, agora era a rainha. Então veja que o que nesses dias, o que você não pode, o que a igreja não pode, é permanecer numa passividade. É permanecer numa passividade. Eu sei que muitos não estão trabalhando por conta de uma circunstância ou outra, e aí algumas coisas que você falava que ia fazer, que você ia ligar, que você ia telefonar, e você não fazia porque não tinha tempo, mas agora você tem tempo. Mas porque há um decreto, e talvez você não perceba no mundo espiritual que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? O seu propósito, os seus sonhos. Ele veio roubar o seu posicionamento para que você não possa surfar debaixo desse favor. Aí você fica na passividade, esperando alguma coisa, quando na verdade você tinha que estar agradecendo, evangelizando, você tinha que continuar sendo igreja para aquilo para o qual Deus te chamou. Sabe, se você foi alcançado, é porque alguém orou, jejuou e testemunhou para você. E aí você foi alcançado. E aí você está aqui hoje. Alguém guerreou por você. Alguém simplesmente fez um clamor diante dos céus pela sua vida. E aí você foi alcançado. E glória a Deus por isso. A grande questão é, você vai entrar nessa guerra para fazer história? Sabe, muitas pessoas passaram pela minha vida. Muitas. Mas poucas fizeram história. Sabe, eu tenho amigos de muitos anos. E muitos. Mas de todos esses amigos, talvez um, no máximo 2, fizeram a história. Na minha vida cristã, e esses que fazem história, fazem porque se converteram. Por conta do coração. Na minha vida cristã, muitas pessoas passaram pela minha vida. Mas poucas fizeram história e participaram dessa guerra de uma forma efetiva, junto comigo, junto com a igreja. Algumas foram fundamentais na minha conversão. Eu me lembro a pessoa que me falou de Jesus,
E eu aceitei, nem sabia o que estava fazendo, mas a semente foi lançada. Se chama Fátima Storino, mulher de Deus. Depois Deus preparou outras Estéres também, chamada pastora Sueli, que se posicionou na guerra pela minha vida. E aí tem tantos outros que têm marcado a minha vida. Minha esposa, pastor Wilson, pastor Aloísio, pastor Marcos Noé, pastor Ricardo Bertoldi, todos esses homens, eu posso contar porque eles estão na guerra. E eles entenderam o propósito de Deus. E abraçaram o propósito de Deus. E porque abraçaram o propósito de Deus, agora eles não têm medo. Mas eles têm um posicionamento, uma identidade firmada, que leva a cumprir o propósito. Não somente a vida deles, mas eles também são Mordecais na minha vida. Que fala, pera lá, você está com medo, Sérgio? Pera lá, se posiciona agora. Nós vamos vencer junto. E ninguém vai perecer. Porque a batalha está aí. E a vitória é certa, porque nós estamos em Cristo. Quantos estão compreendendo? Sabe, irmãos, eu quero ser a vida para abrir os seus olhos e falar, pera lá, não tenha medo, mas se posicione diante dessa guerra. Se posicione. Sabe, a guerra está estabelecida. Pessoas estão sendo roubadas nos funk, nas drogas, nas prostituição. E talvez você está na sua casa com o braço cruzado, porque Deus já fez na sua vida. Mas espera lá, tem um propósito estabelecido, para que Deus te leve a uma posição muito maior. Para que Deus te leve a coisas das quais você jamais sonhou e imaginou. Eu sei que muitas vezes a guerra, ela é difícil, mas eu vou te dizer uma coisa, quando a vitória vem, aquilo que era luto, se torna o quê? Em alegria. Aquilo que era tristeza, se torna em alegria. Aquilo que era luto, se torna em vida. Sabe, Deus nos chama nesses dias, como igreja, para experimentarmos do sobrenatural dEle, mas para isso Ele está chamando a igreja, para se juntar, para orar, para você se juntar na sua célula, de tal maneira, ainda que seja de uma forma virtual, ainda que vocês não estão juntos ainda, mas para você se juntar, e para você falar, eu vou ganhar uma vida, eu vou me posicionar no meio dessa guerra, eu vou cumprir o propósito de Deus, para o qual Deus me chamou. A morte de Jesus não foi em vão, porque Ele morreu para que eu tenha vida e vida em abundância, e essa vida que está em mim, não é somente para mim, mas também é para aqueles que estão ao meu redor. Você consegue compreender isso? Dá um glória a Deus. Sabe, Deus nos chama para coisas maiores, tem uma guerra aí, mas nós não podemos ficar passivos. Esses são os dias de nós nos posicionarmos e avançarmos. Se o diabo tem tentado destruir, identifica qual é a guerra primeiro, talvez dentro da sua casa. Se posicione, compartilhe com o seu líder, chama a cela para orar junto, chama os irmãos para orarem junto. Se é contra o seu casamento, se é contra as suas finanças, se é contra o seu trabalho, se é contra os seus filhos, se é contra os seus pais, se são relacionamentos de parentes, se posicione nessa guerra, e você vai ver o sobrenatural acontecendo diante dos teus olhos, porque quando você chama a igreja, e aqui é um decreto também, né, que foi dado pelo rei, quando a igreja se une, que foi o que aconteceu lá, quando o povo se une, essa unidade, ela traz o quê? Vitória. Então, juntos com o seu líder, sabe, não ache normal a sua célula não multiplicar, se posicione. Ah, está faltando anfitrião, eu vou ser anfitrião. Ah, está faltando líder, eu vou ser o líder. Ah, está faltando evangelismo, eu vou evangelizar. Sabe, Deus nos chama para sermos igreja em Jesus, Deus. Queria que você orasse também, aí do seu lugar, se posicionando. Sabe, se você conseguiu identificar uma área da sua vida, em que o diabo tem tentado assolar,
E você precisa de um posicionamento, talvez seja nas suas finanças, talvez seja no seu trabalho, na sua carreira profissional, nos seus relacionamentos com seus filhos, no seu casamento, talvez seja com seus pais, talvez seja com seus parentes. Eu queria que agora você se posicionasse no mundo espiritual. E não somente se posicionasse com a sua oração, tivesse uma atitude de testemunhar, de ligar, de pedir perdão se necessário for, e de perdoar se necessário for. Essa é a guerra. Talvez a sua guerra seja não perdoar. Talvez a sua guerra seja não pedir perdão. Mas Deus está te dando uma oportunidade de você ter um posicionamento diante dEle e diante dessas circunstâncias. Amém? Então ore no seu lugar, se posicione. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e oramos, ó Deus, para que nós possamos nos posicionar diante desta guerra, Senhor, que muitas vezes o diabo tem tentado paralisar as nossas vidas, paralisar o propósito de Deus que o Senhor designou para nós, mas nós nos posicionamos hoje como homens de Deus, como mulheres de Deus, testemunhamos, ó Deus, como Esther, nos posicionamos, ó Deus, como Mordecai, como Esther nesses dias, Senhor, para que o Teu propósito possa se cumprir cabalmente sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre as nossas finanças, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os nossos parentes, sobre os nossos conhecidos. Deus, nós Te louvamos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos escolheu, e estamos andando debaixo do Teu favor, e o que nos motiva é sabermos que, quando entramos nesse propósito, o Teu favor, Ele é constante. Quando estamos debaixo do Teu propósito, o Senhor é conosco, debaixo, Senhor, das Tuas asas, Senhor, nós estamos, Pai. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, leva-nos mesmo, Senhor, a cumprirmos o Teu propósito. Que toda mornidão, toda passividade, todo medo caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que todo medo, toda paralisia, toda apatia caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que nesses dias o Senhor levante um exército de homens e mulheres valentes, que entenderam que tem um propósito, que foram destinados a serem mais do que vencedores em Cristo Jesus, e que nós possamos cumprir o Teu chamado para o qual fomos escolhidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te louvamos e agradecemos, e entramos nessa guerra, porque somos os Teus valentes, e vamos vencer dia após dia, de glória em glória. Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus, e a Tua igreja vai avançar, vai prosperar. Eu quero declarar que a Tua igreja vai prosperar, não somente nos relacionamentos, mas também na área financeira. Em nome do Senhor Jesus, nós seremos conhecidos por estarmos debaixo do Teu favor, uma igreja que prospera, porque estamos debaixo do Teu favor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aplauda o Senhor Jesus, agradeça a Ele, fala: Senhor, eis-me aqui, o Teu servo, o Teu soldado de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Amém? Se os irmãos perceberam, eu estou encerrando um pouquinho mais cedo. Quero ver se nós acabamos sempre aí por volta de 15 para as 8. Por conta que... Já encerrou aí?